Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Aqui encontramos a formação da terra. A Bíblia fala que ela se tornou sem forma e vazia. É aqui que Deus entra em cena. Deus disse: haja luz. E a palavra haja luz no hebraico quer dizer raiá. Ele fala raiá, é a primeira palavra liberada em nossa atmosfera. A primeira palavra liberada em meio ao caos. Raiá, haja luz. Mas como é que ele fala haja luz, sendo que só lá pelo terceiro, quarto dia ele criou o sol? Quando ele fala raia, que ele fala haja luz, ele não está falando dessa luz que nós temos acesso. Ele fala de uma iluminação em meio às trevas, uma possibilidade em meio ao caos. O Criador que fez o homem do barro, que logo após alguns dias, ele cria o homem do barro, ele decide em meio ao caos, dá um comando, ele traz uma revelação, e ele decide criar do nada e fazer tudo aparecer, tudo surge, porque havia uma obra a se manifestar no meio do caos. Na escuridão ele cria a possibilidade da luz, e ele faz surgir luz em meio à escuridão, uma luz da revelação, uma luz para revelar aquilo que ia ser formado nos próximos dias. Quem tem uma revelação, ela consegue andar na escuridão sem tropeçar. Porque tudo que nós precisamos em um mundo tão caótico é uma revelação da parte do Senhor. Tudo começa a partir da manifestação do raiá. Isso é uma introdução para a gente poder entrar no texto que eu quero que vocês abram em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Existem pessoas bloqueadas. A gente viu uma peça de teatro, de manhã ela foi de outro modelo, que de manhã falava de uma pessoa muito cansada. E aqui você viu duas pessoas, uma descansando na palavra, descansando em Deus, e a outra vivendo um estresse do dia a dia. Se você andar, não precisa ir muito longe para você ver pessoas bloqueadas, pessoas angustiadas, em prisões, vivendo dentro delas um embaraço, um emaranhamento, algo extremamente, eles estão extremamente adoecidos. Pessoas que não conseguem alcançar seus objetivos e planos, pessoas que tentam algo e tentam uma vez e tenta duas, tenta três vezes e não dá certo. E ele não sabe o que está acontecendo. Pessoas que estão aprisionadas em meio à escuridão. A cada instante, Deus ele cria pontos de inflexões para mudar a nossa vida. E esta noite o Senhor vai criar um ponto de inflexão para cima, para que você venha mudar a sua vida e você possa viver uma nova jornada. Chamamos esse momento de transformação, aquele momento que você passa a ver respostas, aquele momento que você começa a ver resultado da sua oração. Eu não sei se você já passou por um tempo que você orava e não via, não sentia, não tinha resposta. É como se Deus não estivesse perto de você. Era uma visão meio deísta, que Deus te criou, fez você, te abandonou e foi para outro lugar. Uma visão de abandono, uma sensação de vazio, de fato uma sensação caótica em nossa alma. Não sei se você já sentiu isso.
Essa semana eu fui ministrar em outra cidade com a minha esposa, e eu peguei meus cadernos e comecei a folhear e tentando ver algo que eu já havia escrito no passado, para poder trazer, para poder falar para os casais. E eu estava folheando e eu peguei uma escrita minha que dizia assim, uma parte escrita que falava assim: Senhor, eu preciso da sua... Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E eu fiquei olhando para aquele caderno e tentando me lembrar em que momento eu escrevi aquilo. Porque eu tenho um hábito de fazer orações escrevendo. Não sei se você tem. Eu gosto de escrever minhas orações. E eu falei: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E eu olhei para aquelas palavras eram minhas. E eu tentando revelar o momento, eu só lembrava que era um momento de dor, de angústia, um momento de pressão, um momento que o medo estava assolando a minha vida. Por mais que eu fosse um homem, por mais que eu já vivi tanta coisa na minha vida, mas aquele momento era um momento que o coração estava apertado, o coração estava angustiado. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, essa tarde, no fim de tarde, já está de noite. Não sei como é que você chegou, mas talvez você chegou com uma dor no coração, uma dor no peito, na alma, onde o teu coração está angustiado, aquele grito preso na garganta, aquele choro entalado, até aquela taquicardia que você não sabe de onde vem. Você deita a sua cabeça, ainda que você esteja cansado fisicamente, mas você não consegue dormir. E quando é às 3 da manhã você acorda e fica com o coração arregalado, olhando para o teto, sem saber o que fazer. E teu único escape, a tua única alegria, não é descansar no Senhor, mas é você pegar o celular e ficar ali, passando os reels, passando os TikTok, para ver se você desopila a tua mente. E muitas vezes aquilo é um gatilho para que você se jogue em uma fumaça de pecado e se perca na escuridão do caos, sem saber o que fazer. Tem muitos de nós que passamos por isso. Tem muitos de nós que vivemos alguma fase assim. Ou talvez seja a sua realidade no dia de hoje. E você vem para cá atrás de uma palavra. Eu quero dizer que nesse dia que se chama hoje, o Senhor separou para poder mudar toda a sua realidade. Meu Deus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você está comigo aqui? Deus quer investir naquilo. Deus quer, a cada instante, Deus cria pontos de inflexões, chamamos de momento de transformação. Deus quer investir naquilo que quer fazer crescer na sua vida. Há um momento que Deus separa para tocar a sua vida. Lutas e dificuldades fazem parte do processo para te tornar uma pessoa mais receptível. As lutas e dificuldades, ela tem uma natureza pedagógica. É onde você vai tirar as lições. No meio da luta é quando você aprende alguma coisa. O que você está passando hoje não é que seja você vai encontrar prazer no meio da luta. Não, mas no meio da luta você tem que perguntar: Senhor, por que tudo isso me sobreveio? O que é que o Senhor quer me ensinar? Qual é a lição que o Senhor quer que eu tire? A sua luta é um processo. Estamos quebrando ciclos para seguir adiante. O teu problema, ele surgiu para a manifestação da glória de Deus na sua vida, para manifestar a vontade do nosso Pai que está no céu. Seu problema se tornará um milagre nos próximos dias. O seu problema, ele vai se tornar uma resposta de Deus para você e todos aqueles que estão à sua volta. Olha para a vida de José. Depois de todo o caos que ele viveu, ele se tornou governador do Egito. Olha para Davi, ele tinha um gigante no meio do seu caminho. O teu problema não é um fim em si, o teu problema é um ponto de intercessão entre você e Deus, e é ali que Deus vai manifestar o Raia, que é o haja luz sobre a tua vida. É quando Deus vai transformar a tua realidade. Meu Deus, tem alguém aqui essa noite que esteja comigo, que receba essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus carregava dentro dele a luz. Ele poderia trazer a luz a um cego, a luz ao mundo, porque ele carregava a luz.
Deus quer liberar a vontade dele através de nós. A Bíblia fala de um homem que estava na escuridão. Dentro dele havia uma natureza de que ele precisava ver. A única referência que ele tinha era a escuridão. Lá em João 9, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, fala assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Não, segurei um pouquinho, Albert. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus não estava no campo de visão do cego, mas o cego estava no campo de visão de Jesus. Talvez você não tenha conseguido enxergar Jesus no teu caminho, mas Jesus, ele enxerga você aonde você está. Jesus, a Bíblia é bem enfática. João, que quer revelar Jesus como Deus, o Criador, o soberano, ele fala: Jesus viu um cego. Uau! Jesus vê você. Eu poderia terminar aqui a palavra e você guardar esse texto. Jesus me viu, ou Jesus me vê. Que seria suficiente para essa noite você entender que não importa o que você está passando, não importa o que te aconteceu, independente da tua crença, independente se você não crê ou não crê, mas Ele acredita em você e Ele te vê. Então vamos começar a mensagem a partir de agora. Jesus viu um cego de nascença. Ele não via Jesus, mas Jesus o enxergava. Ele era um ser humano. Jesus conseguia olhar para ele não como cego. Um cego naquela época era jogado à mendicância e ficava ali à margem da sociedade. E Jesus não olha para ele como um mendigo, Jesus não olha para ele como um pedinte, Jesus olha para ele como um ser humano. Quantas vezes nós nos sentimos a escória da sociedade? Nos sentimos pequeno, às vezes é por causa de um vício. Quantas vezes nós tentamos algo, falhamos, vamos para a academia, não dá certo, você quer mudar o teu casamento, não funciona, você quer largar um vício da pornografia e não consegue, você quer largar um vício que você esconde e não consegue largar aquele vício, e isso destrói a tua moral, destrói a tua autoestima. Porque toda vez que você tenta e não consegue, tenta e falha, você acaba deixando de acreditar em você mesmo. Você acaba deixando de acreditar nas possibilidades que você pode alcançar. E quando Jesus ele olha para você, ele vê que existe uma obra pronta dentro de você a se manifestar. Quando ele olha para você, ele não vê o caos da tua vida, ele não vê a escuridão que está a tua alma, mas ele vê que existe um cintilar, existe uma possibilidade, existe uma semente. Sim, você é uma semente neste mundo que foi plantada para germinar. Existe um propósito de Deus na tua vida. Você não nasceu para ter um propósito, você não nasceu para que surja um projeto na tua vida, você nasceu porque você é um projeto de Deus. Você nasceu porque você tem um propósito diante de Deus. Existe algo grande, você é a resposta para o problema na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de um bairro ou na vida de uma cidade. Você é a resposta para alguma coisa nesse mundo, nesse exato momento. Jesus queria mudar a história dele. Jesus não queria fazer da história dele, pastor Elton, um assunto teológico. Samai, não atrapalha o pastor. Está atrapalhando o pastor, Samai. Oh, meu Deus. Alguém do Fortify, bota ele para sentar. Meu Deus do céu. Líder dos adolescentes. Gente, eu brinco com ele porque eu amo a vida dele. De vez em quando ele me dá bolo. Jesus, ele não queria fazer daquele homem um assunto teológico.
A tua vida, Murilo, não é um tema a ser discutido. A tua vida é uma história a ser transformada. É uma vida para ser mudada. Não permita que ninguém conte a sua história. A sua história é a experiência que você conta, que você vive com Jesus. Aquela vida era para que manifestasse a obra de Deus. Vamos ler o texto todo para eu continuar. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, e nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Ei, existe uma obra de Deus dentro de você para se manifestar. Continuando. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou raiar. Ele tinha luz. Ele era a luz do mundo. Continua. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, misturou com terra, com saliva, colocou nos olhos do cego. Ele fez lama. Ele cospe no chão, ele mistura a saliva com a terra e ele coloca nos olhos do cego. Então disse-lhe: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Dê uma salva de palmas para esse texto. A esse Jesus maravilhoso. A ti, Senhor, seja a honra, a glória para sempre. Jesus queria mudar a história daquele homem. Ele estava preso em escuridão. A Bíblia fala que era um cego de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Poderia ter crises profundas por ter nascido assim. Talvez passou a vida culpando a Deus por sua condição. Ele percebe que a vida estava passando por ele. Ele não estava vivendo a plenitude da sua vida. De fato, estava condenado a viver daquele jeito. Só que Jesus via algo diferente. Ele o via como uma possibilidade de transformação. Ele era um projeto, ele era uma obra inacabada. O que importa não é a teologia que os outros te impõem. O que importa é a experiência que você tem. Às vezes nós queremos entender Deus de uma forma cartesiana, de uma forma muito didática, não porque Deus é assim, porque a Bíblia fala assim, e Jesus vai lá e ele não está nem vendo, ele resolve fazer o ridículo. Ele consegue fazer do ridículo uma experiência de transformação. Imagina, se você é cego e você escuta um homem e cuspindo no chão. Deixa eu engolir aqui. E cuspindo no chão. Você ia falar o quê? Eu não acredito. Eu não acredito naquilo que eu estou vendo. Ele consegue fazer de algo ridículo um milagre. O cuspe, o barro, era uma simbolização, uma ideia de Gênesis. Como Deus, depois de ele falar, raia, haja luz, ele pega um barro e faz o homem, e do homem tira a costela e faz a mulher. Da mesma forma ele pega o cuspe, e alguns historiadores dizem, um homem com cego de nascença, alguns acreditam que ele não tinha nenhum globo ocular. Ele não tinha nem a formação das córneas. Então eles acreditam que quando ele cospe, que ele pega o barro e coloca nos olhos do cego ali, é porque ele estava formando o globo ocular daquele cego. Ele estava formando a córnea daquele cego. Ele estava terminando a obra que começou no ventre da mãe daquela mulher, da mãe daquele homem. Se você analisar, quando você vai fazer um exame de DNA, você pode fazer ou pelo sangue ou pela saliva. Saliva.
É como se Jesus estivesse falando assim: ele tem a mesma identidade genética da obra-prima que eu criei no Éden. Ele é minha imagem e a minha semelhança. O que parecia ser ridículo, na realidade era um tom de intimidade. Porque ele estava falando: você não é um mendigo, você não é uma marginal da sociedade, você é um filho amado. Meu Deus, toda vez que Jesus nos toca, ele nos resgata, ele nos leva ao arrependimento. É como se ele falasse: você é meu filho amado. Sim, meu querido, você tem uma identidade. Você não é uma criatura de Deus, você não é uma pessoa que está solta nesse mundo. Existe um pai, você tem uma filiação, você é filho desse pai, e ele nunca te abandonou, ele nunca esqueceu de você. Ele sabe quem você é, ele sabe teu CPF, ele sabe a tua identidade, ele sabe a tua necessidade, ele conhece as tuas súplicas, ele tem apanhado, ele tem colhido as tuas lágrimas, e ele vai responder as tuas orações, porque nos próximos dias, de hoje até o jornada que vai ser o nosso tanque de Siloé, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Meu Deus, tem alguém aqui essa noite? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele vai fazer um milagre na tua vida de uma forma tremenda. Você é filho. Deus que faz o homem do barro está mais uma vez com o barro mudando o destino de um homem. O Deus criador de Gênesis foi revelado por João como Deus criador mais uma vez. Jesus manda ele lavar no tanque de Siloé, um tanque que ele já conhecia. A grande prova real da vida é aprender a se submeter à vontade de Deus. O maior poder que você tem é o poder de obedecer ao Senhor. Quanto mais obediente, mais poderoso você se torna. Me perdi. Quanto mais obediente, mais poderoso você se torna. A grande batalha é a batalha da rendição. Eu olhando para o meu caderno, eu vi aquela frase: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. E eu me lembrei que em um determinado momento eu entro no banheiro da minha casa, e eu estava tão angustiado, tão cansado, tão exausto espiritualmente, que eu me olho no espelho e eu falo: eu sei que eu sou a tua imagem e semelhança, então eu não vou orar de olhos fechados, porque ao me olhar eu sei que eu vou te ver. E eu levanto as minhas mãos dentro de um banheiro e só falo assim: Senhor, eu me rendo. Eu não aguento mais. A sua maior batalha é a batalha do seu ego, a batalha da rendição. Quando Deus fala: vai e lava-te nos tanques de Siloé, Deus estava testando a obediência. Ele poderia simplesmente falar: raia! E os olhos daquele homem se abertos. Mas ele não faz isso, ele cospe no chão, meleca aquele homem e fala: vai no tanque de Siloé. Aquele homem estava acostumado talvez a passar por aquele tanque, porque o tanque ele ficava nas partes baixas de Jerusalém. O tanque tinha mais ou menos 70 metros quadrados, não era uma bacia. O tanque era um piscinão, uma piscina com degraus. Se você for na internet e pesquisar, eu estava pesquisando esses dias, tanque de Siloé. Foi encontrado o tanque de Siloé e uma parte dela já foi escavada e você vê o tamanho. E a outra parte ainda não foi escavada, porque faz parte de uma parte privada hoje. E ali eles escavaram e detectaram que tinha 70 metros quadrados. Ficava na parte baixa de Jerusalém. As águas que passavam lá eram águas correntes, não ficavam lá represadas. Elas saíam, elas entravam no tanque e saíam. Então imagina que eram águas
limpas. Ali era um tanque de purificação. Como era um tanque de passagem, os viajantes passavam, lavavam as mãos, lavavam as pernas, lavavam o rosto, por causa do calor, por causa da poeira. Da mesma forma que alguns historiadores falam que aquele tanque também era um tanque de batismo. Diferente do tanque de Betesda, que ficava do outro lado da cidade. O tanque de Betesda era de água parada, e acreditava que as águas se moviam para o primeiro enfermo a entrar fosse curado. Então o tanque de Betesda era cercado de doentes. Então as águas do tanque de Betesda eram águas sujas, diferente do tanque de Siloé. Agora imagina, ele não estava a 2 quilômetros, a 3 quilômetros, a 10 quilômetros do tanque de Siloé. Talvez ele estava a 200 metros, 300 metros. E Jesus fala: vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele faz aquele trajeto. Só que como o tanque geograficamente estava perto dele, talvez ele passava por lá todo dia. Talvez ele teria se lavado ontem do tanque. Talvez ele tinha se lavado naquela manhã. Lavado as mãos, lavado o rosto. Como eu posso ir a um tanque, me lavar, se eu já me lavei lá e nunca fui curado? O que é que eu vou fazer em um lugar que eu já fui? Ele tinha cerca de 40 anos, eu já fui dezenas de vezes. Eu fui ano após ano. Talvez eu vi, meu pai me guiou até lá. Porque a Bíblia fala, depois que ele é curado, mandam chamar o pai dele, a família dele na sinagoga. Então ele era de uma família religiosa. Talvez o pai já levou ele lá algumas vezes quando era criança. O que é que eu vou fazer no tanque de Siloé e me lavar novamente? O que é que vai acontecer se eu já fui lavado e nunca aconteceu nada? Talvez é o mesmo questionamento que você faça através do jornada, do encontro com Deus. Por que eu vou para o encontro com Deus? Eu vou para o jornada, que é uma imersão de 3 dias, que eu já fui e não aconteceu nada. Você entende que muitas vezes nós deixamos de receber porque o nosso ego questiona. Primeiro é que nós queremos tornar qualquer coisinha na nossa mente um conflito teológico. Eu quero uma explicação, porque a internet diz, porque eu vi um pregador falando, porque em você a Bíblia fala que milagre, a Bíblia dá a entender que milagre não se explica, milagre se vive. Quando ele coloca o cuspe nos olhos daquele cego, é como se ele falasse para você: eu faço como eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, e só dou satisfação se eu quiser. E você pode ter certeza, de hoje até o jornada vai ser o teu trajeto ao tanque de Siloé, e Deus vai te lavar nas águas limpas daquele lugar, e o milagre vai acontecer na tua vida. Se você acredita e recebe, se manifeste diante do Senhor. Tem algo para acontecer, tem algo para surgir, e a tua grande batalha é a rendição, é a obediência, porque a grandeza de um homem está na sua capacidade de obedecer, de se submeter e acreditar. Lugares que antes aconteciam nada, vai se tornar lugares do teu milagre. Não é porque o outro não viveu a experiência, ou você não viveu em outro momento milagre, que não quer dizer que você não vai viver, ou não viverá. Deus nos visita de maneiras diferentes, nos dá comandos diferentes, e são nesses comandos que Ele nos liberta. Ele faz o milagre. O cego vai, se lava, porque ainda não enxergava, mesmo já tendo sido tocado por Jesus. Por instinto já sabia o lugar, já estava acostumado, tinha ido muitas vezes. Jesus queria abençoar aquele homem, mas não na geografia que ele estava. Ele queria que ele se movesse. Meu irmão, se mova. Se mova. Quando você não tiver a fim de ir para o culto, venha, se mova. É a arrogância da nossa parte, da nossa insignificância, ficar deitado numa cama e falar: se Deus quiser falar comigo, Ele sabe aonde eu estou, Ele sabe como me achar. E o cara fica lá
com a boca escancarada, cheia de dentes. Achando que o milagre, achando que Deus ele tem que se submeter à tua vontade. Já pensou se fosse você? Jesus cospe nos teus olhos e fala, vai lá no tanque de Siloé. Você tinha falado que o Senhor cuspiu nos meus olhos. Eu vou sentar aqui porque quem cuspiu nos meus olhos foi o Senhor. O Senhor que limpe. Mas ele obedece. Jesus queria abençoar não ali naquele lugar. Havia uma intencionalidade naquele ato. Era necessário que o Filho do Homem fosse manifestado naquele lugar. Deus, ele quer galardoar a tua fé. Jesus dava ordens aparentemente ridículas. Nesse momento é que a nossa obediência vai ser testada. Como a Camille cantou aqui, o pastor usou o mesmo texto na palavra de oferta. Um profeta chega para uma mulher pobre e fala, você tem alguma coisa, você tem um banquete para me dar, você tem comida? E ela fala, não, eu tenho só um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. E ele fala, vai lá e pega as bacias, as vasilhas, traga as vasilhas. E ela começa a pegar todas as vasilhas que pode. E parecia ser ridículo, é ridículo, mas de repente as vasilhas começaram a se encher de azeite. Porque Deus ele faz isso, Deus ele faz de coisas ridículas uma experiência sobrenatural. Sobrenatural, não é como a gente espera. Ele vai se manifestando, você precisa entrar em movimento. As coisas acontecem quando você se movimenta. Eu quero declarar esta noite que a sua obediência vai trazer um milagre sobre a tua vida. Você tem que ousar, você tem que acreditar, ainda que pareça ridículo, ainda que você não entenda, mas se mova, ande dentro daquilo que Deus vai te direcionar. Será que se eu for por jornada, vai dar certo, vai funcionar? Mais uma vez, vá mais uma vez, porque não tem nada grandioso quando você surpreende Deus em fé. Chegou uma mulher cirofenícia e fala, Senhor, a minha filha está terrivelmente demoniada. Aí ele fala, mulher, eu não posso tirar comida da boca das crianças e dar para os cachorros. Eu teria ido embora. Talvez você não teria ficado. A igreja, ao ver um comportamento do pastor Jesus fazer aquilo, talvez teria todo ido embora. Está vendo como é que pode? Ele chama a mulher de cachorra. E aquela mulher surpreende e fala assim, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele olha e fala, você me surpreendeu. Você se movimentou. Você foi além. Jesus estava numa reunião de homens, uma festa. Estava ali o ex-morto, Lázaro. Estava o ex-leproso, Simão. Ele estava na casa de Simão ali, fazendo uma reunião. Uma mulher entra, invade aquele lugar. E aí, ela quebra um vaso de alabastro. Unge os pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus. E aí Jesus olha e fala, olha a atitude desta mulher, ela se moveu, ela se movimentou. Aonde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser contado. Toda vida que você entra em movimento, você pode ter certeza, o milagre acontece. A depressão não te alcança, a doença ela vai embora, ainda que pareça ridículo, faça parte daquilo que Deus está mandando você se mover. Só que agora, naquele momento era diferente, havia uma expectativa diferente, era intencional. Ele não ia por ir. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ei, eu quero dizer, você tem uma palavra, esteja nos cultos, você tem uma promessa, vá para o jornada e tenha certeza que o Senhor, ele vai abrir as portas sobre a tua vida. Ele teve uma visão, ele se lava e teve uma visão. Eu não tenho como descrever a sensação de uma pessoa que se lava e não enxerga, mas eu posso imaginar. Ele, ao
joga água no rosto, ele começa a ver aquela água descendo. Ele olha para a piscina e vê aquela água limpa. E ele deve olhar à sua volta e ver a vida em movimento. A vida em movimento. O que antes ele via escuridão, agora ele vê movimento. Ele vê os pássaros. Ele vê as árvores. Ele vê as crianças. Ele vê os homens se lavando. Ele vê as mulheres passando. Ele tem uma nova perspectiva da vida. Ele deixa de ver o copo meio vazio. Ele começa a ver o copo quase cheio. Ele deixa de olhar a vida de uma forma totalmente doente, humana. Uma vida totalmente escura. Lembra de Gênesis 1? A terra era sem forma e vazia. Era um caos. E o raiar de Deus surgiu na vida dele naquele momento. Havia luz, havia uma palavra, havia uma promessa, havia uma movimentação. E naquele momento ele estava enxergando. Ele não tinha visto Jesus, ele só tinha ouvido falar. Ele não tinha visto o Senhor, ele só tinha ouvido a voz dele. Mas a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Ele estava nas partes baixas de Jerusalém. Ele sobe no templo e os sacerdotes olham para ele, os religiosos falam assim: você não era aquele cego? Você não era aquele mendigo? E a declaração dá a entender que ele era um mendigo e não é mais. Quando o raiar de Deus na tua vida acontece, você não é mais o adúltero, você não é mais o alcoólatra, você não é mais o mentiroso, você não é mais o viciado em pornografia. Você se torna um novo homem, uma nova mulher. O teu casamento é um novo casamento, a tua família é uma nova família, porque a manifestação do raiar de Deus acontece sobre você e a tua vida toda é transformada. E para terminar, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Sabe o que é isso? Todo aquele que nele confia. Não são os escolhidos, é todo aquele que nele confia. Jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente a todos e o que os invoca, pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Fica de pé no seu canto.